nossa conversa vai ser gravada, tá certo? Então, uma boa tarde a todos vocês, tá? Estou muito feliz que a gente esteja junto de novo, né? Não era exatamente como eu gostaria de estar, não é mesmo? Vocês sabem que eu não gosto dessas coisas assim, eu gosto de questões pessoais, né? Eu gosto de estar junto, né? Eu estou junto de vocês, mas eu estou muito longe, né? Essa coisa é muito estranha. Mas, enfim, é o que temos no momento. Ao menos assim, vocês não precisam me enxergar de máscara, né? O que já é uma grande coisa, né? Tudo bom, Thalita? Então, tá. Então, vamos começar aqui com os nossos combinados, tá? Eu acho que vocês já olharam o comecinho, eu mudei um pouco a forma de apresentar a disciplina. Isso na tentativa... Pode abrir, Rafael, não tem importância. Pode ficar com a câmera aberta. O prof não faz conta. E o microfone também, tá? Pode deixar. Se vocês quiserem falar, né? Aí, assim, eu fiz a apresentação, e o que é aquela apresentação que a prof deixou lá para vocês? Eu faço, assim, num texto corrido, mais ou menos como as coisas vão acontecer, né? Então, tudo lá, em detalhes daquele texto geral que eu fiz, tem no nosso plano de ensino, que está logo embaixo, tá? Então, a prof já colocou o plano de ensino para vocês logo depois dessa apresentação. Aí, o que tem nessa apresentação? Né, para o pessoal que leu e leu muito ligeiro, né? Nós teremos, então, os nossos encontros síncronos, né? Então, exatamente nos horários, né, que nós temos as nossas aulas. Então, eu tenho agora com vocês e amanhã cedo com a outra turma, tá? E aí, tudo bom, Rafael? E aí, como é que acontece isso, né? Eu vou trabalhar os conteúdos com vocês aqui, né? E dependendo do conteúdo, eu vou deixar para vocês uma atividade avaliativa, né? Então, por exemplo, a atividade avaliativa desse encontro de hoje vai ser um questionário, né? Um questionário sobre os trabalhos preliminares e um questionáriozinho sobre os trabalhos, os materiais de construção, tá? Então, assim, nos 2 encontros que nós tivemos lá em março, a gente chegou a falar sobre essas questões, eu apresentei isso para vocês, mas eu acho de bom tom que nós retomemos isso, né? Eu não vou entrar de sola já nos cálculos com vocês, até para relembrar, né, os conteúdos que a gente trabalhou, para vocês, né, entrarem no clima de novo, tá? Bom, aí, hoje, então, nós vamos ver 2 partes teóricas, que nós já havíamos visto anteriormente, né? E aí, então, no final, vocês terão um questionário para responder, né? É um questionário com 5 questões de cada um dos conteúdos, né? São coisas simples. E como é que funciona? Vocês vão acessar, aí vocês terão, são 5 perguntas, ou é verdadeiro ou falso, ou assinalar a alternativa, né, correta, dentro de algumas possibilidades. Então, não é um questionário, assim, para vocês responderem por escrito, senão eu faria na forma de tarefa, né? Então, são questões pontuais dos 2 conteúdos que vocês vão responder na hora. Bom, vocês terão 10 minutos para responder e vocês podem fazer até 2 tentativas. Então, vocês terminaram de fazer o questionário, mas aí vocês acham que uma não está respondida certa, então vocês têm uma segunda vez, uma segunda tentativa. Eu acho que vocês já fizeram isso com outros professores, não deve ser mistério para vocês, né? E daí vocês submetem a prof. Vocês têm a nota imediatamente após a postagem do questionário, tá? E assim, ó, o questionário, ele vai estar liberado para vocês amanhã ainda, não exatamente agora. Por que amanhã? Porque daí é em igualdade de condições com a outra turma que vai fazer a aula com a prof amanhã, né? Então, assim, por isso que o questionário, ele abre para vocês amanhã. Pois é, Rafa, mas o Daniel não aparece aqui para mim, querido. Só um minutinho. Veja, fala para ele o link de novo, repassa, tenta de novo, tá? Talvez que sim, mas eu refiz ele de novo e deve estar tudo certo, então. Mas qualquer coisa passa por e-mail, por WhatsApp para ele, tá? Então pede para ele entrar aqui comigo que eu passo para ele.
mas eu conferi, tá certinho lá. Bom, então voltando à história, né? Então, abre amanhã, vocês farão o questionário, vai abrir na hora do almoço, vai abrir 1h da tarde, né? Então, vocês já almoçaram, o pessoal já fez a aula, tá todo mundo sossegado, e não vai atrapalhar a aula da tarde de vocês também. Então, a prof tomou bastante cuidado com isso. Bom, essa parte que nós vamos fazer síncrona, né, ela vai ficar gravada. Por isso que eu falei para vocês, eu pedi para vocês para a gente gravar, que a gente tem que sempre pedir, né? Vocês têm que consentir isso. E aí vai ficar gravado, e aí vocês têm o dia inteiro para assistir. Então, digamos, quem não assistiu agora com a prof, né? Então, vai ter até a meia-noite para assistir isso que vai ficar gravado. Logo depois que nós terminarmos aqui, olha, conseguiu. Logo depois que a gente terminar aqui, eu já baixo a gravação e já coloco na página. Então, assim, para quem não assistiu, pode assistir mais tarde. Se teve problema na internet, alguma coisa assim, tranquilo, tá? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a parte da presença de vocês vai ser cobrada por esse encontro síncrono. Mas, assim, eu não acho justo que vocês tenham que, né? Digamos que vocês estando normalmente, sem problema algum, ótimo. Agora, se você tiver algum problema, né? Que vai atrasar, que alguma coisa, enfim, algum problema de internet, normalmente. Então, por isso que eu dei esse período, né? Vocês têm o dia todo para assistir esse encontro, essa nossa gravação, tá? E aí, assistiu, o sistema automaticamente vai identificar que vocês assistiram, né? E aí eu consigo contabilizar a presença de vocês, a metade da presença. E a outra parte da presença, ela vai ser em cima das tarefas, das atividades avaliativas que a prof colocar para vocês. Então, por exemplo, esse questionário que vai estar disponível a partir de amanhã para vocês, é o restante da presença de vocês, tá? E vale nota, tá bem? Então, assim, vocês vão tirar a nota de 0 a 10, mas ele tem um peso, vamos dizer assim, na nota de vocês. Então, todas essas atividades que a prof colocar vão receber nota, né? E eles vão ter um peso na nota de vocês da disciplina, correto? Aí no plano de ensino está lá bem detalhadamente essas coisas. Mas não se preocupem que a prof vai colocando, eu sempre coloco um textinho para vocês, eu vou explicando, vocês olham a tarefa, aí vocês sabem até quando tem que entregar, sabem direitinho como é que vai fazer, né? E assim, ai, professora, não entendi, mesmo lendo, não compreendeu o que tem que fazer. Aí o que faz? Bom, tem o monitor, que é a monitora, né? Tem a Tuane. Ai, mas mesmo assim não tá dando certo. Liga para mim, tá? Então, assim, eu não sei se vocês perceberam, mas o meu plano de ensino tem o meu telefone, né? Então, é o meu telefone e meu WhatsApp. Aí, assim, ai, professora, eu não estou conseguindo fazer tal, manda uma mensagem para a prof, por favor, diga quem é só, porque às vezes eu não consigo reconhecer, porque às vezes não tem uma fotinho que eu consiga reconhecer, mas diga para a prof, olha, é fulana, olha, é fulano. E aí, assim, ai, não entendeu? Abre câmera para a prof, a gente explica, a gente faz o exercício junto, a gente até que as dúvidas sejam sanadas, tá? Nós temos, na quinta-feira, um período da manhã que a gente tem lá para a gente trabalhar a questão das dúvidas. Mas, eventualmente, neste momento, vocês devem estar com outras aulas. Talvez vocês não consigam, vamos ver, tem uma dúvida, não conseguem me procurar naquele horário. Então, não tem problema, né? Vocês podem, ou vocês escrevem para a prof aqui no Moodle, ou vocês mandam, como é que fala? Vocês conversam comigo no chat, ou vocês ligam para mim no meu WhatsApp, né? Pode ligar a ligação ou pode ligar no WhatsApp, né? E se precisar ligar a câmera também liga, enfim. O objetivo é que, mesmo estando distantes, nós conseguimos fazer, né? Vocês, né? Aproveitarem esses momentos, né? Aproveitar a disciplina e conseguirem lograr êxito, né? Então, como a gente está separado assim, a gente tem que achar uma forma da gente ficar ligado, como dizem vocês, né, os jovens. Combinado assim? Entenderam como é que nós vamos fazer? Sim? Ótimo. Agora, a prova. Vocês não perguntaram para a prova como é que vai ser a prova, né? A prova vai ser por aqui também,
né? Então, eu vou disponibilizar a prova aqui e ela vai ter um tempo para ser respondida. Não exatamente, ela vai ter um tempo... a prova, isso mesmo, Alice, uma tristeza. Nós vamos fazer as provas, então, por exemplo, tem lá a data da primeira prova, né? Então, eu vou estar com vocês de forma síncrona, todo o período da nossa prova, tá? Mas teve algum problema? Então, nós vamos ter mais, eu não lembro exatamente até que horário, mas vocês têm mais tempo para entrar na prova. Só que assim, vocês vão entrar na prova, mas o tempo que vocês têm ela disponível para vocês será somente o período das nossas aulas, tá? Então, por exemplo, vocês vão ter a disponibilidade, né, a possibilidade de entrar na prova, não exatamente comigo, né? Vocês às 1h30 e o pessoal de amanhã às 9 horas. Mas, a partir do momento em que vocês acessarem a prova, vocês terão, e vai ter que ser no mesmo dia, tá? Por quê? Porque se passar o dia, aí é segunda chamada, né? Então, assim, se passar do dia da prova, aí nós vamos ter que fazer os processos normais lá na secretaria de solicitação da segunda chamada, tá? E aí vem para mim, aí eu aceito. E quando é que é a segunda chamada, né? Lá no final do semestre, lá naquela semana do dia 18, tá? Acho que é 15, 16, eu acho que são os dias das nossas aulas, tá? Então, a prof ajeitou o horário de maneira que sobrasse uma semana ali no final para a gente fazer a segunda chamada, para não atrapalhar o encaminhamento das coisas de vocês durante a disciplina, né? Porque eu sei que vocês vão ter um monte de coisa para fazer, então não dá para ficar complicando a vida de vocês mais do que já está complicado. Então, a nossa prova é lá no finalzinho, tanto para a primeira como para a segunda. Eu só não consigo fazer prova final, gente, porque não tem tempo hábil para fazer isso, tá? Mas eu acredito que dê tudo certo, né? Porque vocês vão acumulando, vão fazendo os exercícios com a prof, vão fazendo as tarefas que a prof for colocando no sistema, né? Então, eu acredito que a coisa dê certo sim, tá? E aí, assim, tem as provas e depois a gente vai se organizando, né? Vai dando certo. Mas olhem lá no plano de ensino direitinho, tem as datas direitinho para vocês, tem os valorzinhos das coisas, os pesos das coisas. Então, a gente, na verdade, nós só vamos juntar as coisas, juntar as notas, somando as coisas, somando os conhecimentos, para no final do semestre a gente ter possibilidade de lograr êxito. Beleza? Alguma dúvida disso, meninos? Não? Beleza. Então, tudo combinado. E qualquer dúvida também, vocês consultam o material. Se não der certo, liga para mim, né? Escreve para mim, não tem problema nenhum, tá bom? Então, assim, olha, eu vou mostrar para vocês, vamos ver se eu consigo apresentar aqui. Eu vou mostrar novamente o conteúdo do... Vamos ver aqui, ó. Eu vou abrir uma janela, então vocês vão passar a enxergar o conteúdo. Vamos ver se a gente abre aqui. Deixa eu ver se a gente abre aqui. Vocês enxergam? Não? Sim, sim. Enxerga? Ainda não. Não? Então, pera um pouquinho. Eu vou... Agora sim? Conseguem ver? Tá carregando. Carregando? Deu. Deu? Enxergam agora? Tudo certo? Então, assim, olha, em todas as aulas da prof, vai ter a nossa conversa do encontro síncrono, vai ter o arquivo com os resumos das aulas, e para quem não quiser ler, a prof gravou podcasts de cada um dos conteúdos, tá?
Então, vocês vão poder ouvir a prof. Se vocês não quiserem ler, então a prof possibilitou isso para vocês. Então, eu tenho todos os conteúdos gravadinhos disponíveis para vocês, certo? Então, se vocês tiverem curiosidade, deem uma olhadinha lá. Todos os conteúdos estão gravados para vocês também, tá? Então, vamos dar uma revisadinha aqui na parte de considerações sobre os trabalhos preliminares. Todo mundo está enxergando, né? Posso começar? Sim? Então, tá. Então, olha, a gente começa com os conceitos básicos, né? Então, olha, a boa construção, ela vai depender do estudo das disposições e dos métodos que devem ser seguidos para a realização de uma obra, quer seja ela útil, econômica e sólida. Depois tem o conceito sobre obra, que são os trabalhos de engenharia, que consiste na criação, modificação, reparo e transformação do ambiente natural. E, por fim, a edificação, propriamente dita, que é a construção, né? Que a gente tem, que é a edificação lá, né? Que no nosso caso vai se destinar ao abrigo, à proteção contra intempéries, vai servir, né, para conduzir uma atividade qualquer, tá? Bom, aí eu ainda disse para vocês que para a gente construir, nós precisaríamos de um engenheiro ou de um arquiteto, né? No nosso caso, um engenheiro, né? Pode ser um engenheiro agrônomo, ou um florestal, né? Cada um no seu, e mais um construtor. O que é esse construtor, né? É a pessoa que vai ficar responsável pela equipe de pedreiros, pela equipe que vai fazer a materialização do projeto, né? Porque caberá a nós o quê? O processo de criação, né? O processo de concepção do projeto, pensando no melhor aproveitamento dos espaços, e aí, a partir de estudos preliminares, a gente chegar a um anteprojeto, e aí até o projeto final, tá? Bom, qual é o foco desses estudos preliminares, né? Então, a gente tem que ter foco nos aspectos sociais, técnicos e econômicos, né? Então, a localização da edificação, as características de uso e as opções possíveis de construção. Aí nós temos ainda as avaliações de custo e de prazo, tá? Então, nesse caso, nós vamos precisar verificar se há disponibilidade de água, né, para nossa construção, energia elétrica. Nós vamos ter que conhecer o solo onde a gente vai construir, né? Nós vamos ter que ver a topografia desse terreno. E é interessante que a gente conheça um pouco sobre o histórico das construções vizinhas, que diz muito para a gente. Essa fundação, normalmente as construções aqui são construções que fazem fundações mais rasas, porque o solo resistente é encontrado em profundidade bem pequena ou não, né? Então, existem situações bem interessantes quando a gente observa esse histórico das construções vizinhas, tá? Se vocês não entenderem alguma coisa, me chama, tá bom? Certo? Bom, são consideradas ações imediatas dentro desses estudos preliminares o quê? A limpeza do terreno, o levantamento planimétrico e o reconhecimento do subsolo, que é feito através do processo de sondagem, tá? E aí a gente tem condições de desenvolver um anteprojeto, né? Então, que vai se basear nessas ações preliminares que a gente falou inicialmente, né? Essas 3, e aí é preciso ainda que a gente verifique, né? Se existe um plano diretor que define o que pode ser e o que não pode ser, e aonde pode ser o que é considerado área rural, né? A gente vai ter que conhecer a densidade de população que nós vamos ter em cada uma das nossas edificações. Então, por exemplo, nós temos um aviário, então nós vamos trabalhar com tantas cabeças, nós vamos trabalhar com suíno, nós vamos ter uma outra construção qualquer, né? Gabaritos permitidos, então, quais são as alturas que essas edificações podem ter, quais são os recuos de frente de estrada, os vizinhos, né? Como é que isso vai se portar, né? E, por fim, os elementos geográficos naturais, né? Que seria a latitude, ventos predominantes, distribuição de chuva, variação de temperatura ao longo do ano, tá? Aí, ainda dentro desses anteprojetos, a gente tem os desenhos esquemáticos da edificação, né? Aquilo que a gente aprendeu lá no desenho técnico, aqui vai ser muito útil para a gente, né?
E o que faz parte desse anteprojeto? A planta baixa, no mínimo um corte e uma vista, tá? Bom, terminamos o anteprojeto, fizemos todas as modificações necessárias, né? Aí a gente pode, então, produzir o projeto, né? Que é uma consequência direta, então, desse anteprojeto. E ele é composto por quê? Uma parte gráfica e também uma parte escrita, né? Então, essa parte gráfica, lá no nosso desenho técnico, então, é o quê? Planta, os cortes transversais longitudinais, fachadas, algum detalhe que precise ser exposto, a parte estrutural que a gente precisa deixar clara, né? A parte de instalações elétricas e infrasanitárias, se há necessidade de algum tipo de impermeabilização e o cronograma físico e financeiro, tá? Bom, só isso resolve? Não. A gente ainda tem uma parte escrita, que envolve o quê? As especificações dos materiais e dos serviços que nós vamos, né, precisar, um memorial descritivo que tem a justificativa desses materiais e desses serviços, né, que nós descrevemos nas especificações, e, por fim, um orçamento. Esse orçamento, ele é quantitativo, né, quantidades, e envolve também valores, né, porque as pessoas não querem só construir, mas elas também querem saber quanto vai custar essa construção, tá? E aí, bom, finalizamos essa parte de criação. Então, a gente vai passar para a parte de materialização desse projeto, né? Então, aí, a gente começa a pensar no estabelecimento, né, do canteiro de obras, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se há alguma necessidade de terraplanagem, né? Então, se nós vamos precisar mudar um pouco a topografia daquele local, né? Quer seja por corte, quer seja por aterro. Então, a gente vai vislumbrar isso para a nossa construção, né? Então, aqui eu até tenho algumas figurinhas, né, do processo de escavação, corte de terreno, transporte do material excedente, ou quando você retira, ou quando você tem que trazer, né? Então, são coisas que nós temos que nos preocupar agora no estabelecimento do canteiro de obras, tá? Bom, na sequência, a gente precisa garantir que tenha água, né? Para a gente poder utilizar ali tanto no processo construtivo, né, da nossa edificação, mas também depois o oferecimento dessa água no processo como um todo, né? Então, essa água vem de onde, né? Eu posso ter essa água da rede pública, né? Então, nesse caso, eu preciso ter, para o acesso, né, da rede pública, um abrigo para proteção, a construção de um cavaletezinho, né, uma estrutura inicial, e a instalação de um registro. E se você não faz uso de rede pública, né, não tem distribuição de água, então você vai apelar para a construção de poços, né, como é o nosso caso aí no campus, né, a gente perfurou um poço, né, e aí a nossa água é toda de poço artesiano, né. E uma outra coisa que é fundamental é a ligação elétrica, né, por quê? Porque vários dos nossos equipamentos que nós utilizamos na construção civil, eles precisam de energia elétrica, né? São todos elétricos. E aí, há necessidade desse ponto de energia elétrica, né? E aí, ainda agora, nós começamos a pensar em construções acessórias, como barracos para os perecíveis. O que seria isso, né? Para a gente guardar o cimento, guardar equipamentos, guardar ferramentas, né? Guardar os materiais como um todo, né? Um escritório, que é interessante que a gente tenha um local onde a gente tenha lá fixado a planta baixa do empreendimento, para uma fiscalização, uma situação assim, né? E para até conferência dos próprios pedreiros, dos próprios construtores, né? Um alojamento, às vezes é necessário, né? Um refeitório, uma área de refeições, às vezes até de preparo dessas refeições, e sanitários. Então, são construções acessórias que são necessárias para quando a gente está pensando em construir uma edificação, principalmente uma edificação rural, né? E aí, bom, tudo feito. Agora, então, nós podemos locar a nossa obra, né? Então, é a última etapa antes de nós iniciarmos propriamente a construção, né? Então, nós vamos posicionar, né, os elementos estruturais da fundação, nós vamos fazer as escavações ali, nós vamos organizar, né, o que é planta, o que está no papel, nós vamos transpor para o solo, né, para o terreno. Então, a gente vai começar a enxergar efetivamente a nossa construção ali no nosso terreno, né? Então, essa é a última parte
dentro considerada, né, a última etapa dentro do estabelecimento do canteiro de obras, que seria a locação. A partir daí, então, a gente passa para o processo de edificação, de construção da edificação, que a gente vai ver na sequência das nossas aulas agora, tá? Isso aqui vocês já tinham visto com a prof. Vocês lembram disso? Lembram? Isso. Então, e vocês têm esse material todinho organizadinho, como eu falei para vocês, né? Tanto escrito, como eu apresentei para vocês agora, como a prof falando. Então, não quer ver a apresentação, quer só ouvir a prof, bota a prof nas orelhas e manda ver, tá? Dorme com as orelhas ali, com a prof falando de construções rurais, né? Deus me livre. Combinado? Dúvidas sobre esse conteúdo, vocês têm? Tranquilo, né? Podem falar comigo. Tranquilo, né, Thalita? Beleza. E aí tem a parte de materiais, tá? Então, vou abrir ali a parte de materiais para a gente relembrar, tá bem? Ah lá. Tá aqui o bicho. Aqui. Pronto. Estão enxergando direitinho? Sim? Posso começar? Bom, se tiver algum problema, vocês me chamem, tá bem? Então, os materiais de construção. Aí, eu falei para vocês assim, olha, dentro de uma parte introdutória dos materiais de construção, então a gente diz que conhecer os materiais é conhecer as construções que serão executadas com esses mesmos materiais. Então, eu me lembro que eu comentei com vocês, olha, eu tenho essa construção aqui do lado, né, que ela é toda feita com garrafas PET, né, e aí, assim, aqui a gente enxerga os fundinhos das garrafas PET, né, então, assim, logicamente, né, esse material aqui, pelo próprio aspecto, pela própria resistência desse material, ele não seria um material conveniente para carregar grandes cargas, né, ele só é um material que a gente chama de vedação, né, tanto que ele está sendo usado como tal aqui, ó, tá vendo? Na construção das paredes, mas a parte estrutural, nós temos esses pilares aqui, tá? Bom, então, eu posso usar esse material? Claro que sim, né? Agora, eu tenho que saber aonde que eu posso usar esse material, tá? E aqui, uma construção bem interessante, tá? Agora, esse outro lado, eu lembro que eu comentei com vocês assim, e essa? O que vocês acham? Então, vários de vocês disseram, esse é o tijolo comum, né? É o tijolo de barro comum. Não. Esse aqui é o tijolo, aquele tijolo que a gente chama de solo-cimento, é aquele tijolo que a gente diz que é tijolo ecológico, né? Então, e por que a gente diz isso, né? Porque no tijolo comum, existe, no processo de confecção desse tijolo comum, existe processo de queima, né? E nesse processo aqui de obtenção desses tijolos aqui, né, vocês não têm isso, eles são só secos, né? E por quê? Porque nos outros tijolos, a base do material para sua confecção é só argila, né? E aqui, eu não necessariamente vou usar um material argiloso, não, tá? Eu posso, inclusive, é recomendado que esse solo não seja essencialmente argiloso, inclusive um solo com mais arenoso, né? E aí eu utilizo o cimento, né, para fazer a aglutinação dessas partículas, né? Tanto que tem assim, né? Quando você usa um solo muito argiloso, então não seria indicado, até porque o consumo de cimento seria grande, né? Agora, quando você tem os solos mais arenosos, logicamente, né, são partículas maiores, o consumo de cimento é menor, então é mais apropriado, né? Mas ele tem um aspecto muito parecido com os tijolos convencionais, né? Então, por isso que a prof diz, olha, conhecer os materiais é conhecer as construções executadas com esses mesmos materiais. Então,
Pode, parece, mas não é, né? Aqui a gente sabe, sim, que é um material, né, alternativo, de reciclagem, etc. Aqui engana muita gente, né? E como o material de sal-cimento, tem muitos outros, né, que são, a gente chama de parece, mas não é, né? Então, e aí? Também da qualidade do material vai depender a qualidade da obra, né? A sua durabilidade, o seu custo, o seu acabamento. Eu me lembro que eu comentei com vocês, assim, dessa situação, né? Então, aqui a gente tem uma patologia, vamos dizer assim, né? Então, houve um comprometimento, né? Provavelmente, da estrutura, que aqui é um tanque, né? Uma barragem, né? E aí, aqui a gente identifica algumas parece enferrujado, né? Então, há uma contaminação, há uma patologia aqui, né? Então, com certeza, esse ponto aqui é um ponto de fragilização da estrutura, né? E se você tiver vários pontos como esse, isso aqui é um problema, né? Então, assim, com certeza vai colocar em risco essa obra, né, de grande vulto aqui, se você tiver muitos pontos. Então, a gente vai ter que cuidar com isso aqui, né? Isso aqui não é legal. Eu me lembro que eu comentei com vocês também de uma situação que eu vivi com relação a problemas, né, de qualidade de material. Eu tinha um apartamento na praia, e aí houve contaminação, né, houve, na verdade, os pilares, eles tiveram, houve um deslocamento da parte metálica, né, e aí a exposição de alguns pontos metálicos, né, então oxidou, ficou enferrujado, e aí de frente para o mar, problematiquíssimo, né, então, assim, tivemos que refazer, tivemos que reconstruir a estrutura, então isso gerou custo, deu problema né, de valores, né, que a gente teve que pagar mais, e aí assim, por quê? Porque poderia sim gerar problemas estruturais na construção, né? E tem outros exemplos também que depois eu mostro para vocês, que a gente vai conversando, que são propriamente de material, de mão de obra, de situações bem pontuais, né? E aí, depois da qualidade, nós temos o profissional técnico, que somos nós e mais a nossa equipe de construção, né? Então, o profissional técnico, nós é que vamos escolher os materiais e qual é o que a gente tem que ter em foco, né? Nós vamos ter que ter em vista o quê? O que a gente deseja construir, aí, em seguida, nós elaboraremos um memorial descritivo, né? Descrevendo e indicando quais os materiais que nós vamos usar, e aí nós teremos as especificações técnicas desses trabalhos e desses materiais, né, que são as propriedades mínimas e técnicas de construção, e aí nós temos o encaminhamento dessa obra, tá? Aí, assim, quando a gente vai utilizar um certo material na construção, a gente precisa conhecer também a que forças externas esses materiais estarão expostos, né? Então, observar bem a questão de ventos predominantes, intensidade desses ventos, quais as cargas que nós vamos estar solicitando esses materiais, qual é o clima da região, chove muito, não chove, né? Enfim. E aí, as forças internas ou tensões, que seriam o quê? As reações que esses materiais, né, que essas estruturas apresentarão em relação a essas forças externas, tá? Então, para que a gente não incorra em erros, né, é importantíssimo que a gente conheça as propriedades físicas, químicas e mecânicas desses materiais que a gente vai utilizar. E a gente sabe de primeira, né, que todos esses materiais que nós utilizamos, eles são utilizados porque eles apresentam índices, né, de acordo com experimentação, de acordo com ensaios que são feitos em laboratório, que atestam a resistência desses materiais, né, a esses esforços externos. Então, cada um na sua, né? Então, eu sei lá que o tijolo de barro comum, ele vai apresentar uma determinada resistência, tá? E aí eu não posso usar, por exemplo, não vou fazer um pilar com tijolo comum, né? Eu vou usar, por exemplo, uma madeira, né? Porque se eu for precisar fazer o uso de um tijolo comum, por exemplo, para fazer um pilar, né? Com certeza, esse pilar vai ter que ser muito, muito, muito mais robusto do que uma estrutura, por exemplo, de madeira e que só uma estrutura de concreto armado, né? Então, a adequação desses materiais, é importante que a gente tenha noção de como é que é feito isso, adequado aos esforços que ele terá que suportar, tá?
Bom, aí a gente entra propriamente nos materiais, né? E o primeiro material que a gente fala são as pedras naturais, né? Então, são as pedras que a gente vai utilizar, né? Por exemplo, para a construção das alvenarias, os alicerces, nós recortamos essas pedras em paralelepípedos e revestimos ruas, né, vias de acesso, as guias, as lajotas, as placas. Então, esses materiais são os materiais mais simples que nós temos, né? Então, são as pedras naturais, né? Aí nós temos uma outra categoria, que seriam os agregados. Esses agregados já é um material granular, ainda não tem uma forma ou um volume definido, mas eles têm dimensões e apresentam propriedades que são adequadas às obras de engenharia, né? Principalmente no uso nas argamassas e nos concretos, né? Então, aqui eu estou utilizando esses agregados, por exemplo, nos lastros das linhas férreas, aqui as pedras, né? Na base das estradas, aqui desse lado, e aqui, por exemplo, na drenagem, né? Como material de drenagem de um filtro, tá? Então, essas são possibilidades de utilização dos agregados, né? Mais agregados graúdos nesse momento, tá? Aí eu tenho a classificação desses agregados. Então, a primeira classificação que a gente faz é quanto à origem, né? Quanto à forma de obtenção desses materiais. Aí a gente tem os materiais considerados naturais, as areias e os seixos rolados, né? Aí nós temos os britados, que é a pedra brita, e quando nós não temos areia, né, areia lavada de rio, a gente pode fazer uma areia artificial, uma areia proveniente do britamento de rochas também. E os artificiais, propriamente, que são as argilas expandidas e os reciclados, que são os que a gente chama de RCD, tá? Aí nós temos uma outra classificação, uma outra divisão dos agregados, né? Então, eu tenho o agregado graúdo, né, que fica entre 152 milímetros e 4,8 milímetros. E aí eu tenho os agregados miúdos, que são os pequenininhos, né, que estão entre 4,8 milímetros e 0,075 milímetros, tá? Então, eu tenho essa distribuição e essa divisão, né, quanto às dimensões. Bom, eu tenho, então, os aglomerantes, né? Então, assim, na constituição das pastas, das constituições das argamassas, das natas, né, eu sempre vou usar um aglomerante. Então, o agregado é o material de enchimento que a gente chama, né? Seriam as areias, as britas, né, que a gente vai usar também nas argamassas e nos concretos. Mas não é só isso, né? Eu preciso unir as partículas, né? Unir os agregados. Então, como é que a gente faz isso? Através do uso dos aglomerantes, né? E como é que esses aglomerantes se apresentam, né? Eles se apresentam de uma forma pulverulenta, um pozinho, que quando misturados à água, eles vão aglutinar, formar uma suspensão coloidal e vão endurecer, ou por simples secagem, ou em consequência de reações químicas, e vão aderir à superfície que é colocada em contato com eles, né? Então, esses aglomerantes, eles são usados na produção das pastas, que é a mistura de aglomerante mais água, as natas, que seria um aglomerante com mais água, porque a nata é líquida, né? Ou na produção das argamassas e concretos, onde você tem a pasta, que é a mistura do aglomerante com água, e mais o agregado. Na argamassa, a gente vai usar só agregado miúdo. No concreto, a gente vai usar, né, de acordo com o traço que a gente vai ver, nós vamos usar os agregados miúdos e também agregados graúdos, tá? Aí eu tenho os tipos de aglomerantes, né? Então, eu tenho o gesso, né, o primeiro deles, aí eu tenho a utilização dele, então, o gesso, como a gente conhece, eu vou fazer o recobrimento de paredes, chapas para fazer teto, né, forro. Normalmente, esse gesso que a gente conhece, ele não tem função estrutural, né? Ele vai ser só um aglomerante usado, inclusive, para espaços internos, né? E algumas das propriedades bastante interessantes do gesso são o endurecimento, 15 a 20 minutos após você misturar ele com água. Ele ataca o ácido por corrosão, ele tem baixa capacidade de aderência à madeira, não gruda muito bem na madeira, ele é bastante solúvel, né? Por isso que a gente não emprega o gesso no exterior.
Ele promove um bom isolamento acústico, promove uma lisura na superfície, lisura, né? Fica bem lisinho a superfície, tanto que a gente usa o gesso para fazer reboco em parede também, que fica muito bom, né? Tem algumas pessoas que preferem, inclusive, o gesso. O outro aglomerante bastante importante para nós é a cal, né? Que você vai utilizar na confecção de pastas, que é a água mais aglomerante, ou nas argamassas, tá? Que é a água aglomerante mais o agregado miúdo. E quais são as propriedades dessa cal, né? Vão melhorar a trabalhabilidade das argamassas, vão deixá-las mais trabalháveis, né? Então, essa é uma das principais propriedades da cal. Agora, o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, né? O nosso aglomerante principal seriam os cimentos, né? Então, esse cimento, ele é uma mistura de vários componentes, né? E ele pode receber algumas adições, alguma melhoria, uma situação pontual, né? Então, assim, as propriedades desse cimento, né? Então, ele é muito fino, né? As partículas são muito pequenininhas, o endurecimento dele, a composição e endurecimento dele, que é um processo com início e fim de pega, o calor da hidratação, né? Que a gente tem que considerar quando a gente está falando em grandes obras. E uma coisa que é muito importante aqui é o cuidado que a gente tem que ter com a armazenagem, né? Porque como ele absorve muito umidade, a água, rapidamente, então, assim, se você mantiver uma quantidade muito grande desse material estocado, ele vai absorver a água do ambiente, inclusive, né? E ele vai sofrer o processo, né, de pega ali, vai endurecer, vai ficar empedrado, e aí, com certeza, você vai ter perdas, né? Porque usar aquele material que já reagiu, ele vai ser um material pouco indicado de utilização, né? Porque ele já reagiu quimicamente ali, já passou por um processo de endurecimento, então ele perde as suas propriedades como aglomerante em excelência, né? Aí eu tenho alguns tipos de cimento, né? Por favor, não é para vocês decorarem isso aqui, a prof só mostra para vocês terem conhecimento quando a gente falar sobre isso, né? Então, o cimento Portland comum, Portland composto, os de alto forno, os pozzolânicos, né? Então, são materiais bem interessantes, tá? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá indo ou tá muito cansativo? Oi? Vocês têm dúvida? Tá de boa? Tá de boa? Vamos mais um pouquinho? Estão me ouvindo bem, então? Então tá. Então, assim, se vocês acharem que tem alguma coisa, interrompa a prof, tá bem? Então tá. Não, de repente, eu fico falando, e aí eu vou dar sono nos guris, né? Deus o me livre. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Então, voltando aqui, aí depois dos aglomerantes, a gente fala das argamassas, né? Então, o que são as argamassas? São os materiais de construção, constituídos por quê? Por um aglomerante, que pode ser normalmente cal ou cimento, o agregado miúdo, que são as areias, e a água, né? Então, na argamassa não vai brita, não vai seixo, né? Não vai agregado graúdo, vai só agregado miúdo. Então, ó, o aglomerante, que pode ser o cimento ou a cal normalmente, o agregado miúdo, normalmente areia, e uma parte de água. E aí, essa mistura, ela é definida em função de um traço, né, que a gente chama uma proporção entre esses elementos, definindo quantidades para cada um deles, né? E, eventualmente, eu posso adicionar algum aditivo especial, né, para melhorar algum comportamento específico, secagem mais rápida, alguma coisa mais específica. Mas, normalmente, as argamassas são somente feitas com aglomerante, agregado miúdo e água, tá?
Aqui a prof sempre gosta de mostrar para vocês a parte ativa, que é a pasta, né? E os agregados aqui, que são os materiais inertes, tá? Então, uma imagenzinha aqui para vocês olharem. Ainda sobre a aplicação dessas argamassas, né? Então a gente vai usar essas argamassas nos assentamentos dos tijolos, nos blocos, nas pastilhas cerâmicas, no revestimento das paredes e tetos, no bolso e reboco, na regularização dos pisos, no reparo das cestas de concreto, né? Alguns requisitos que são importantes, né? Resistência mecânica, compacidade no revestimento interior, impermeabilidade, aderência. Então, são todas características importantes, requisitos técnicos importantes para essas argamassas, né? Agora, alguns fatores que interferem nos requisitos técnicos. O tipo e a quantidade de aglomerante que você usa, a qualidade e a quantidade do agregado e a qualidade da água, ou seja, a relação da água em relação à quantidade de aglomerante. Então, assim, o estado que a gente deseja para essa argamassa, né, é o que a gente chama de estado plástico, né? Então, não pode ter muita água, senão escorre. E não pode ser muita seca, que pareça uma farofa. Então, se a gente for pensar numa situação, né, de relação água-cimento, a argamassa, se você pegar ela na mão, ela vai moldar a sua mão, mas ela não vai escorrer água, mas ela também não vai virar uma farofa, né? Então, a gente tem que... O pedreiro, como é que ele faz, né? Então, se vocês já viram o pedreiro produzir uma argamassa, normalmente ele tem um tablado de madeira, né? Aí ele coloca o quê? Ele faz a mistura, normalmente, do agregado miúdo, que é a areia, mais o aglomerante. Normalmente eles usam o cimento, né? Aí ele mistura bem, fica misturando com a pá e tal, mistura com a enxada, né? Ele carrega com a pá e mistura com a enxada. Aí o que ele faz? Depois que ele está bem misturado, ele faz uma abertura, né? Ele espalha um pouco essa mistura, né? Faz como se fosse um buraco nessa mistura, né? E adiciona um pouco de água. E aí vai continuando a misturar, né? Então, até que ele tenha... Então, a quantidade de água não é uma coisa, joga tudo lá. Não, ele vai colocando e misturando, porque daí ele observa, né, esse estado plástico da argamassa, tá? Então, ele é visual isso, né? Então, essa relação água-cimento na argamassa é uma coisa mais, vamos dizer assim, mais empírica, né? Agora, no concreto, não, né? O concreto a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Mas não menos cuidado com a argamassa, mais cuidado, inclusive, que na argamassa, tá? Mas isso é importante que a gente tenha em mente. Bom, aí, por fim, a gente tem os concretos, né? Então, o concreto, ele é resultante do quê? Do endurecimento de uma mistura bem proporcionada, ou seja, em função de um traço pré-estabelecido, de aglomerante, agregado e graúdo, aí, no caso, alguma coisa de aditivos, se for necessário, né? Bom, também ele tem duas fases, né? Tem a fase da pasta, né? Que a gente enxerga aqui, né? A pasta aqui é o aglomerante mais a água, né? E aí eu tenho os agregados graúdos e os agregados miudinhos aqui que a gente enxerga, que são as areias, tá? E no concreto, assim como na argamassa, né? Qual é a função dessa... Porque a pasta, ela vai conferir impermeabilidade, né? Ela vai proporcionar trabalhabilidade, vai envolver os grãos, vai conferir resistência mecânica final ao material, né? Agora, o agregado é colocado por quê? Fundamentalmente para reduzir os problemas de retração, né? E reduzir custos. Então, são coisas bastante pontuais ali, os agregados, tá? Aqui eu mostro para vocês lá de novo a produção do concreto, a parte de mistura, a parte de transporte, a parte de lançamento, ó, estão vendo? E aqui a proteção da estrutura que recebeu o concreto, né? Eles estão cobrindo para manter úmida, né? Aqui um concreto bem líquido, inclusive, né? Porque ele está sendo lançado. Aqui é uma laje, né? Olha lá, estão vendo? É uma laje mista, os tijolos de travela, aqui as estruturinhas metálicas, né? E o recobrimento com o concreto, tá? E aqui uma praça de usinagem, né? De produção do concreto. O que mais que nós temos? A diferenciação entre concreto simples e armado, né? O concreto simples é esse concreto de agregado miúdo, graúdo e aglomerante, sempre cimento, tá?
O concreto armado, qual é a diferença? Eu misturo esse concreto simples a uma armadura de aço, né? Então, o que eu ganho com isso, né? O concreto simples, ele é fundamentalmente resistente aos esforços de compressão. Só que, quando eu faço, por exemplo, um pilar de concreto, quando eu faço uma laje de concreto, eu não estou pensando apenas nos esforços de compressão, mas de tração também, né? Então, o concreto simples, ele não é resistente, tão resistente à tração. Então, eu armo este concreto, né, com uma armadura metálica, e aí a armadura metálica fica responsável por resistir aos esforços de tração. Então, o concreto simples, os esforços de compressão e a armadura metálica aos esforços de tração, né? Então, é um casamento perfeito, inclusive porque quando há contração ou quando há a expansão, eles têm coeficientes muito parecidos, né? Eles conseguem, o concreto adere muito bem à estrutura metálica, então é um casamento perfeito, né? Os dois materiais. Alguns aspectos importantes que nós temos que considerar aqui nas estruturas de concreto, né? Elas apresentam alta durabilidade, uma resistência elevada em relação aos outros materiais, né? E versatilidade de formas e tamanhos. Por outro lado, o cálculo é complexo, a gente não tem atribuição para cálculo estrutural, né? E esse cálculo é bastante complexo também, e qual é a visão, né? Que a gente consiga uma estrutura econômica e adequada, né, ao que a gente quer construir. Tá? Então, essa parte a gente não faz, a gente pode fazer menção, mas a gente não faz esse cálculo. Aí, nós temos os materiais metálicos, né? Então, os principais materiais metálicos que a gente usa na construção, o primeiro deles seria o alumínio, né? Então, ele é usado normalmente na forma de laminados, de chapas ou extrusados, e aí os formatos são os mais variados, né? Os extrusados aqui, né? Eu posso usar na transmissão de energia elétrica também, na forma de cabos, na forma de ponteiras, por exemplo, dos para-raios, tá? Eu posso usar também na confecção das chapas onduladas para as coberturas, nas lâminas de impermeabilização e mantas radiantes nos telhados, tá? É tudo à base de alumínio. Na construção das esquadrias, nos elementos de ligação e na constituição de algumas tintas, inclusive, né? Então, são alguns usos desse alumínio, tá? Um outro material que não é tão usado, mas a gente precisa citar, é o estanho, né? E o estanho vai ser utilizado aonde, né? Principalmente na proteção das superfícies de outros metais, tá? Ou como elemento de liga, por exemplo, a liga chumbo estanho para soldas e encanamentos mais antigos, era muito comum isso, tá? Um outro material metálico, este sim, de grande uso para nós, seria o cobre, tá? E quais são as características que nos fazem usar, né, esse material, né? Ele é um material extremamente dúctil, maleável, ele apresenta uma alta condutibilidade térmica e elétrica, né? Então, você vai usar esse cobre na confecção dos condutores elétricos, fios e cabos, na canalização de gás, GLP, até porque eles apresentam uma alta resistência química, né? E facilidade de soldagem, na constituição das coberturas, telhas ou chapas de revestimento, né? E nas tubulações de esgoto e pluviais, quando necessário, né? Tem algumas estruturas que ainda usam o cobre, né? Um outro material metálico também de grande uso, principalmente na zona rural, seria o zinco, né? Então, ele também possui uma alta condutibilidade elétrica, térmica dele é razoável, grande coeficiente de dilatação, ele dilata bastante, tá? Nas construções, ele vai estar presente principalmente na forma de chapas lisas ou onduladas, nas coberturas, né? E no revestimento, nas calhas, nos tubos de condução dessa água. Então, tudo é feito à base de zinco, tá? Um outro material metálico, o bronze, tá? Ele é bastante caro, né? Apresenta uma dureza bastante elevada, bem flexível. E nas construções ele vai estar onde? Principalmente na confecção das ferragens, tá? O bronze ainda é usado. O latão, ele também apresenta uma resistência interessante, ele é bastante dúctil, maleável quando há quente,
E vai ser empregado no quê? Na constituição de torneiras, tubos, fechaduras, né? Parafusos. Aí, agora sim, o nosso campeão, né? O ferro é o principal material metálico na construção, tá? Ele, quando combinado com o carbono, nós temos a formação dos aços. Ele possui uma alta resistência mecânica, uma boa condutividade térmica e alta dureza. Mas ele é bastante suscetível à corrosão, em presença de água, cloretos, nitratos, e também é suscetível à fadiga. Então, assim, vocês já viram, né, que a gente pega uma estrutura metálica, se você ficar forçando, ela rompe, né? Então, é um material que entra num processo de fadiga e rompe, certo? Então, essa é uma das situações complicadas, né, das estruturas metálicas, tá? Dependendo do tipo de liga que a gente tenha né, a mistura que a gente tenha com o aço-alimento, as propriedades elas podem ser melhoradas desse material, né? Então, por exemplo, se eu misturo o aço com mais silício, eu tenho um material com uma elasticidade maior e é normalmente a liga que a gente usa para a construção das molas, né, dos carros. O aço mais o manganês, ele aumenta a resistência mecânica, principalmente ao desgaste, né? Aumenta a capacidade para soldagem, né? O aço mais o níquel, a gente tem o aço inoxidável, né? Então, para instrumentos de precisão, é o aço que a gente mais usa. E aí, na construção civil, de uma forma geral, né, nas chapas galvanizadas, combinado com zinco, nos perfis dos trilhos, nos acessórios, nos fios, nas barras, nos arames, nas telas, nos elementos de ligação, nos pregos, parafusos, rebites, e em tubos também a gente tem a presença desse material, tá? Aí algumas fotos para a gente relembrar aqui de estruturas metálicas, né, com ferro, com alumínio, tá? Bom, aí nós temos ainda os materiais cerâmicos, né? Então nós temos a cerâmica, que é considerada uma pedra artificial, formada a partir de uma associação entre elementos metálicos e não metálicos, obtida da argila, e pode ter mistura também, né? Então, as argilas, elas são constituídas por partículas com diâmetro menor que 5 milímetros, e que, quando em presença de água, elas podem apresentar uma plasticidade grande, né? E quando secas, elas formam os torrõezinhos, tá? Algumas propriedades que são importantes nas argilas é a sua plasticidade, a sua retração e o seu processo de secagem, tá? Na produção das cerâmicas, é importante que a gente tenha a dosagem, o que a gente chama de proporcionamento, uma mistura, uma moldagem, que vai ser função da quantidade de água que a gente usar, um processo de secagem, que a gente, né, que a gente vê, a queima ou cozimento, né, que os tijolos normalmente passam, e a esmaltação, né. Aí eu tenho os materiais cerâmicos, né? Então eu começo pelos simples, que seriam os tijolos de adobe, que são peças que não passam por um processo de cozimento, eles são só peças moldadas e secas ao ar, tá? E eu acho que vocês, alguns de vocês, pelo menos, já tiveram essa experiência de produção de tijolo de adobe na disciplina da prof. Karine, inclusive, né? Parece que me lembro de ter visto isso nas feiras que ela fazia. Mas é muito interessante esses tijolos, né? Os tijolos comuns, eles são considerados de baixa a média qualidade, né, em termos de resistência, são fabricados com pequena prensagem e algumas características que são desejáveis, né, a partir de um bom cozimento, é assim, quando a gente pega um tijolo, quando a gente bate nele, o som que a gente deve ouvir é um som mais metálico e não tão xoxo, né, não tão... um som mais metálico. As cores devem ser vivas, as arestas, os cantinhos devem ser bem vivos, né? Cantos resistentes, se você pegar nos cantos, ele não deve esfarelar, não deve apresentar uma quantidade grande de fendas, trincas, né? Cavidades, e a absorção de água por essa estrutura, ela varia entre 15% e 25%, não mais que isso, tá? Aqui eu apresento para vocês uma figura, né, de tijolo, aqui os tijolos maciços e aqui os tijolos furados, né, aqui os de 6 furos, né, e aqui os maciços, inclusive, olha, essa cavidade aqui, ela é característica, né, normalmente aqui dentro vem a informação da empresa que produziu esse tijolo, né, então ele é bem característico, tá,
ele tem que ter cantinhos, ó, não pode ficar aquela estrutura xoxa, né? Um outro material que é dentro dos materiais cerâmicos são os tijolos de tavela, né, que são utilizados nas lajes pré-moldadas, nas lajes mistas, né? Então, aqui a aparência dele, né? Eu tenho essa estrutura vazada e aqui eu tenho as vigotas, né? Que a gente viu lá naquela imagem quando a gente estava lançando o concreto, tá? Aqui um outro material também feito de barra seriam as telhas, né? Eu tenho aqui a telha plana do tipo francesa e a telha plana do tipo germânica, tá? Então, essa telha é uma telha mais simples, mais comum, tá? Que é uma telha um pouco mais cara, né? Inclusive, ela é parafusada na estrutura, pode ser utilizada, inclusive, na construção de telhados bastante inclinados, né? Aqui são telhas normais, né? Francesa normal, comum. Aí eu tenho ainda alguns outros modelos, né? A telha americana, a telha romana, redonda e quadradinha, né? E eu tenho a telha capa canal, né? A telha plan, que é essa outra aqui, que são duas peças soltas, né? Aqui eu tenho um outro tipo de telha especial, telha de barra, telha de cunheira, né? Antigamente o pessoal fazia muita cobertura, inclusive, dos muros, que isso aqui é proteção, né? Dos muros. Hoje o pessoal usa muito um chapeamento metálico, né? Mas antigamente era bastante comum os muros serem protegidos com esse tipo de telha. E essa telha é usada lá no encontro das águas dos telhados, né? As telhas de cunheira. Aí eu tenho agora algumas tijoleiras, alguns ladrilhos, né? Feitos com material cerâmico, tá? Material cerâmico prensado. Aqui, não sei se você já viu isso aqui, aos viacores, vamos dizer assim, né? As conexões e as manilhas de barro. Isso aqui era muito utilizado na construção das tubulações de esgoto nas residências, né? Então, isso aqui era bem comum, esse era um material bastante utilizado, né? Mas são peças pequenininhas, né? Por exemplo, são peças que têm em torno de 60 centímetros de comprimento, mais essa bolsa aqui que faz né, a conexão com a próxima peça, né? Então, isso aqui normalmente a gente usa uma argamassa aqui para colar a próxima peça, né? Então, isso aqui é tudo conectado, né? Mas é uma peça bastante frágil, inclusive, né? Aqui eu já tenho materiais em louça branca, né? Modelos de mictório, vasos com caixa de descarga, os lavatórios, né? Já passam por um processo mais elaborado, né? Na construção. Aqui eu também tenho os azulejos e revestimentos, né? Aqui os pisos e parede conjuntos, tudo material cerâmico. E aí eu tenho finalmente as madeiras, né? Então, nós utilizamos muito madeira na construção rural, né? E até porque ela apresenta características muito positivas, né? Então é um material de boa resistência mecânica, de baixa densidade, boa resistência a choques, esforços dinâmicos, bom isolamento térmico, boa absorção acústica. É um material de trabalho simples e com baixo consumo de energia no processamento industrial, é renovável e apresenta, eu não digo nem que são boas, né? Eu digo assim, excelentes características estéticas e decorativas no seu estado natural. Então, assim, eu acho a madeira um dos materiais mais interessantes, principalmente para a construção rural, né? Devido a essa quantidade de efeitos positivos que ela apresenta, né? Aqui alguns usos, né? Então, o pessoal não tem usado mais, mas é de bom tom que a gente usa ainda, né? Os postes em madeira, né? Aqui uma construção feita com a madeira bruta, né? Aqui já a madeira serrada, uma estrutura de tesoura. E aí, assim, no processo de produção, eu tenho a madeira bruta, ela passa por um processo de serragem, e aí ela passa por um processo que a gente chama de beneficiamento. No corte, a gente tem que observar o quê? Os critérios de sazonalidade, em virtude da umidade, a toragem seria a retirada dos galhos, cascas, e corte em toras, de 5 a 6 metros, né? O pessoal da florestal que sabe bem disso, né? O falqueamento, a serragem, pode ser em seções retangulares, com a tirada das costaneiras e a machado serra, né?
Então, bem interessante. O desdobro, que são a retirada das pranchas na serraria já. O aparelhamento, que seria a obtenção das peças nas bitolas comerciais, que são tabeladas, né? Então, e aí o processo de secagem, que seria a adequação dessa unidade com o ambiente, né, onde vai ser empregada essa madeira, né? Então, eu tenho a secagem ao ar, para evaporação da água livre, através da disposição no pátio. Eu tenho aqui também secagem ao ar para evaporação da água livre, também disposições em varais, né? E eu tenho uma secagem artificial para obtenção da umidade estabelecida e com impregnação, né, de compostos, né? Então, é feito numa outra estrutura, tá? Então, a gente tem vários procedimentos de secagem, né? Alguns cuidados que nós temos que ter, né? A preservação dessa madeira, né? Então, essa preservação, ela visa evitar processos de deterioração dessa madeira, né? Que às vezes é promovida pelo aparecimento de fungos, bactérias, infestação com insetos, crustáceos e até os raios UV, né? O tratamento prévio com secagem, remoção das cascas, retirada da seiva e resserragem, tá? Aí, então, depois uma impregnação química através de pinturas, superficial ou por imersão, por pressão e autoclave. Alguns produtos que são utilizados, né, nesse processo de preservação: fungicidas, inseticidas, antimoluscos, impermeabilizantes, retardantes de fogo, inibidor de retração. Então, são alguns produtos que podem ser adicionados durante esse processo de preservação, né? Aqui, a aparência, né, da madeira que sofreu a impregnação por um produto químico, tá? A aparência que fica mais escurecidinha. Aqui, alguns tipos de materiais de madeiras industrializadas, compensada, aquela compensada tipo madeirite, né, que a gente chama. Aí, ainda as laminadas coladas, né? E aí, queridos, aqui eu não vou adentrar, tá? Então, assim, eu tenho, daqui para frente, é a parte de quantificação de materiais, né? Então, assim, ó, na semana que vem, a prof vai estar lá no campus e eu vou discorrer com vocês sobre essas metodologias de cálculo, tá? Então, só vou mostrar para vocês hoje, mas é objeto da próxima aula o uso, a aplicação desses cálculos, certo? Então, da quantificação dos materiais, a gente vai usar um método empírico, mas que não é um método ruim de quantificação, tá? Então, a gente vai usar os cálculos quando eu uso como aglomerante a cal, tá? Para confecção das argamassas. Depois, quando eu uso como aglomerante o cimento, tá? E aí, aqui, queridos, eu tenho uma tabela, por favor, também não é para decorar, né? Alguns usos e indicações dos principais traços das argamassas, tá? Então, eu tenho aqui alguns usos e alguns traços mais utilizados, tá? Aqui, para o concreto simples, né, que a gente faz, a dosagem também pelo método empírico, que é o cálculo do PC que vocês gostam. E aí, aqui, por fim, alguns traços de concreto simples, né? Então, cimento, areia grossa, brito ou cascalho. Então, o primeiro número é sempre o aglomerante cimento, a areia, normalmente areia grossa, e o terceiro, o cascalho ou a brita, né? Normalmente a brita, tá? Então, aqui eu tenho alguns serviços e aqui eu tenho os traços. Então, ó, essas últimas pranchas eu mostro para vocês, porque vocês já tinham visto, mas, de novo, é objeto da nossa outra aula, que a gente vai fazer uso disso. A gente vai fazer um exercício juntos, né? E aí depois a gente vai fazer uma tarefa com esse material. Certo? E aí? Tudo certinho? Revisaram direitinho com a prof? Relembraram, Alex? Diane? Uhum. Aham. Lembraram, né? Como é que é a coisa? Beleza, beleza. Então, assim, ó, esse material, então, está disponível para vocês, o resumo. A prof precisava relembrar tudo isso com vocês, né? Que a gente viu. Mas aí, não vai embora, Simone, fica aqui com a prof. Aí, assim, vocês vão rever isso ali, o material tá lá.
Se vocês quiserem ouvir a prof, como eu falei para vocês, eu gravei o texto para vocês ouvirem a prof falar, tá? E aí, amanhã, então, como eu falei para vocês, eu tenho um questionário, tá? Para vocês responderem direitinho. Ah, isso aqui a gente vai ver lá mais para frente, viu? Nós vamos ver lá, quando a gente for fazer lá o dimensionamento, lá das fundações, a gente vai ver essa parte de síntese, essas coisas todas, a gente fala lá na frente, tá? Agora, nós vamos nos ater à quantificação dos materiais ali para a confecção das paredes, para a confecção dos pisos, nós vamos ver as argamassas, nós vamos quantificar tijolo, nós vamos fazer tudo isso juntos, tá? E aí, a disciplina, ela começa agora com a quantificação, mas ela vai embora. Não vou embora ainda, eu não terminei. Então, assim, nós vamos começando com essa parte de materiais, e a semana que vem a gente começa com os cálculos, tá? E aí, assim, eu vou fazer exercício com vocês, né? A Tuane também tem exercícios que vocês podem fazer com ela, tá? Eu estou disponibilizando também exercícios complementares para vocês treinarem, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês tem os horários das monitorias, mas como eu falei para vocês, vocês podem me chamar, né, também, se vocês têm alguma dúvida, a gente pode fazer daquele jeitinho que a gente combinou. Diga, querido. Sim, Aline, a gente pode assinar, mas assim, é o fim a que se destina que diz o que a gente pode construir ou não, tá? Então, por exemplo, a casa, mesmo sendo numa propriedade rural, a gente não pode assinar. Por quê? Porque a casa não é o fim a que se destina. A casa, quem assina é um engenheiro civil ou arquiteto, mesmo sendo na zona rural, tá? Agora, nós podemos assinar as outras coisas, não o projeto estrutural, viu, Aline? O projeto estrutural, não. Por quê? Porque nós, tanto os agrônomos como os florestais, nós não temos atribuição para essa parte, como eu falei para vocês, de cálculo estrutural, né? Tanto que a única coisa que a gente vê, alguma coisinha assim de concreto, é a fundação, mas a fundação que a gente faz é a direta contínua e a descontínua, é a sapata isolada, ou então é a sapata corrida, tá? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Mas o projeto do desenho, né, que vocês aprenderam lá a fazer com a prof, isso não tem problema, tá? E pode ser, por exemplo, eu vou construir uma leitaria, por exemplo, né? Se eu tenho conhecimento para dimensionar um projeto para isso, né, exceto a parte estrutural, mesmo que essa leitaria seja na cidade, né? É o fim a que se destina que diz o que a gente pode construir ou não, tá? A casa não. Não, Alice, a gente não tem limitação de área, não. O técnico ele tem andares e ele tem, se eu não me engano, metragem. A gente não tem. Não. A gente pode assinar. E, assim, ó, e não só, é o fim que se destina. Por exemplo, eu tive, depois que eu me formei, né, que eu fui trabalhar, eu fui professora, mas depois eu fui trabalhar na Sadia, acho que vocês sabem disso, lembra que eu falei isso para vocês. Então, na Sadia, eu era responsável pela parte das construções rurais, né? Então, muita coisa de projeto eu pude fazer. Eu fazia projetos também para o pessoal das integrações, né? Então, a gente podia fazer também. E tinha também a parte de saneamento. Lembra que eu falo sempre para vocês? A parte de construções lá da esterqueira, aquelas construções, né, acessórias. Então, a gente tem atribuição, desde que a gente conheça, desde que a gente saiba dimensionar, né? A gente tem conhecimento, a gente pode assinar sim, né? Eu tenho um monte de projeto dessas coisas assinado no Paraná, aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, né? Em algumas propriedades, sim, a gente pode assinar sim, tá? Os projetos, com certeza, tá? De novo, só projeto estrutural que não, né? Porque o que a gente usa com material composto, vamos dizer assim, né? A madeira. Lembra que a prof fala muito dos pilares de madeira, das estruturas de madeira, né? Então, são coisas que a gente pode fazer, tá? São materiais que a gente pode usar. Tô caindo aqui, tá ficando pequena a minha imagem para vocês. Dúvidas, queridos?
Podem abrir o microfone para falar com a prof, se vocês quiserem. Não precisa escrever. Alguma coisa mais, queridos? Tudo certinho? Então, Alice, ó, vocês esperem só amanhã, tá? Só um pouquinho, Alice. Aline, não vai embora ainda, só um minutinho. Então, amanhã, a partir de 1 hora, então, os questionários vão estar disponíveis para vocês. E aí vocês, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha de novo, né, nos materiais que a gente falou agora, né? E amanhã, então, rapidinho, vocês respondam os questionários para a prof, tá? E a prof fez lá para aparecer a notinha para vocês, à medida que vocês responderem, vocês já sabem a nota. Lógico que, é como eu falei para vocês, aquilo vai ter um peso na nota de vocês depois, né? Que está lá no nosso plano de ensino, tá bem? E se vocês tiverem dúvida, me chamem. Certo? Alguma dúvida? Sim, Luan, esse material fica para você. O questionário não. O questionário, ele fecha, né? Então, assim, por que ele fecha, né? Porque eu não posso atrapalhar vocês de fazer outras coisas, né? Então, as coisas nossas, por exemplo, assim, quando eu der uma tarefa maior, aí eu deixo mais tempo. Mas como é uma coisa mais simples, ele fica aberto por um tempo pequeno, né? Acredito que 1/2 hora. Que é para dar tempo de vocês só fazerem, mandarem para a prof e pronto, tá? E as coisas mais elaboradas, a prof dá mais tempo, mas eu sempre vou tomar muito cuidado para não tumultuar vocês com as outras disciplinas, tá bem? Diga, Rafael. Vai ser a partir de amanhã, 1 hora, que você vai disponibilizar esse questionário? Ele já está na página, ele disponibiliza amanhã 1 hora para vocês, ele abre para vocês, tá? Muito bom. Beleza. O evento de hoje, Simone, é assim, ó, vocês assistiram agora, né? Então, assistiu lá, vai ficar anotadinho para mim, tá? Quem não assistiu, quem tá faltando, né, tem que assistir até o final de hoje. Isso aqui vai ficar gravadinho, eu vou terminar aqui, vai ficar gravadinho, tá? E aí a presença é contada assim, tá? E o exercício também. Viu, Rafa? Vocês me perguntaram, vocês vão fazer o questionário amanhã automaticamente, né? Fez o questionário, ele aparece para mim e já marca a presença também para vocês, tá bom? Combinadinho, Simone? Então, e se ficar alguma coisa que vocês não entenderem, que ficar meio sinistro, aí vocês me procurem, tá bom? E amanhã não. E amanhã eu dou aula de novo para os meninos de manhã, mas na semana que vem eu vou estar lá no campus, ok? Então, tá. Diga, Rafa. Não, só concordei, só. Então tá. Olha, eu tô com 28 aqui na sala, tô bem faceira, bem feliz, né? Tava com saudade de vocês. É uma pena que só eu vejo vocês. Abra as câmeras para eu ver vocês. Abram, só um pouquinho. Deixa eu ver vocês. Pode? Deixa eu só ver vocês um pouquinho. De saudade também se morre, viu, gente? Que lindo. Eu morro de saudade de vocês. Eu tenho muita saudade. Que tristeza isso. Ai, não gosto disso, viu? Não gosto dessa situação, não me sinto à vontade, né? Eu digo mesmo, viu? Os meus colegas devem achar engraçado, né? E vocês também, né? Mas eu sinto muita falta. Meu Deus. Então tá. Combinadíssimos, então? Semana que vem estamos juntos aqui de novo? Tá? Então tá. Façam o exercício lá pra prof, tá bom? Amo vocês. Tchau, professora. Até. Tchau. Tchau, amiga. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus. Beijo. Até. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo, beijo. Vou encerrar a gravação aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Até a semana que vem. E qualquer dúvida, me procure, tá bom? Tchau, meus amores. Até.